Fala pessoal, Júnior Cigano aqui com vocês de novo. E ainda no tópico UFC 301, eu tô aqui de novo, mas dessa vez para fazer um vídeo específico para falar do nosso grande campeão José Aldo. Até porque nas análises que eu fiz ali ia ser complicado falar, né, tanto, ficar me apegando tanto a uma história tão rica quanto é a história do José Aldo, nosso grande campeão aí, peso pena e agora peso galo. É um cara que realmente o Brasil ama, conhecido aí no mundo como o rei do Rio de Janeiro. E foi mesmo quando lutou lá. Quem não lembra, né, daquela luta que ele teve lá no Rio de Janeiro, onde ele saiu correndo na arquibancada, foi lá em cima no meio da galera, curtir com todo mundo. Aquilo foi um momento muito especial. E para nós, assim, né, fãs do Aldo, fãs de MMA, fãs do UFC, marcou de uma forma muito legal. É algo que a gente lembra com muito carinho. Aliás, vários momentos aí da carreira do José Aldo a gente lembra com muito carinho. O José Aldo é um cara de 37 anos, tinha se aposentado com 37 anos, novinho ainda. Eu tô com 40 e ainda tô lutando. Estou me sentindo bem, imagino que com certeza o que levou ele a se aposentar não foi a questão de não ter performance ou estar se sentindo mal, alguma coisa. Tem horas que acaba ficando pesado demais, independente de qual tenha sido o motivo dele ter se aposentado, a gente está feliz porque ele resolveu voltar a lutar e nos trazer aí, nos presentear aí com grandes lutas, que sempre que o Aldo está lutando é assim, grandes lutas, grandes performances, e que a gente acaba se empolgando aí junto com ele, ou até mais que ele, que o time dele, né? O professor Denéper Teneiras, treinador do José Aldo, que eu tive o prazer já de treinar com eles lá na Nova União. Foi uma experiência muito boa, que acrescentou muito aí na minha carreira. E poder enxergar tantos outros, não só o Aldo, como vários campeões lá da academia, treinando duro, se dedicando lá na Nova União. Foi legal. Eu morei no Rio de Janeiro por um ano, mais ou menos. E fiquei treinando lá na Nova União enquanto isso. Depois eu mudei para Flórida. Mas falando vamos nos ater aí ao tópico, que é o José Aldo em si. O José Aldo é um grande campeão. Ele foi campeão do WEC em 2009. Aliás, em junho, não sei se vocês lembram, uma luta que ficou extremamente também marcada para nós, fãs de MMA, né, e para a galera. Ele lutava no WEC, que é World Extreme Cage Fighting, no antigo WEC, não existe mais, mas ele era o campeão desse evento e ele se qualificou a disputar o cinturão do WEC quando ele lutou contra o Cub Swanson, em uma luta que durou 8 segundos. O José Aldo atravessa o octógono, mais ou menos como foi a joelhada do Masvidal lá. O José Aldo atravessa o octógono correndo e dá uma joelhada voadora e nocauteia o Cub Swanson aí com 8 segundos aí no primeiro round. E foi um momento que a gente lembra com muito carinho, porque aquela luta qualificou o Aldo a disputar o cinturão. Logo após ali contra o Mike Brown, que é treinador aí da academia hoje, que era o campeão na época. E também, essa luta contra o Cub Swanson foi em junho de 2009. Em novembro do mesmo ano, de 2009, o Aldo lutou pelo cinturão contra o Mike Brown e se tornou campeão aí do WEC. Ele acabou defendendo o cinturão por 2 vezes lá no WEC. E depois, lá em 2010 para 2011, houve aquela transição entre o WEC e o UFC. O UFC acabou comprando o WEC, né, e integrou ali no time do UFC todos os lutadores que estavam lá. O José Aldo, como era campeão peso pena lá do WEC, peso pena é até 66 quilos. Ele já fez essa transição como campeão para o UFC. E já pegou de cara ali para defender o seu cinturão, agora cinturão do UFC, em abril de 2011. Ele lutou contra o Mark Hominick.
obviamente eu vou colocar a foto aqui para vocês verem, mas é uma luta que marcou demais também a gente, porque a gente lembra muito claro assim que quando acabou a luta foram 5 rounds, decisão unânime. O Aldo ganhou por decisão unânime, uma luta duríssima, mas o Mark Hominick, no final da luta, além de estar todo, né, acabado assim, ele ficou com uma bola na cabeça. Eu acho que foi alguma cotovelada, chute. Foi uma luta sensacional e que acabou de uma forma que chamou bastante atenção, principalmente por isso, que o oponente ficou com esses hematomas gigantes aí, ou essa bola na cabeça gigante, lá em 2011. Depois o Aldo enfileirou 9 defesas de cinturão. O Aldo ficou mais de 8 anos sem perder, invicto no UFC. Sem nunca ter perdido, lutando contra caras duríssimos e defendendo o cinturão contra isso. Ou seja, defendendo o cinturão, sempre lutando contra o número 1 desafiante ali, o cinturão. Ou seja, sempre lutas duras, entendeu? E o Aldo sempre mandando ver, defendendo seu cinturão, mostrando o grande campeão que ele é. Aliás, depois de todo esse tempo, né, até que ele foi enfrentar o grande, polêmico lutador e que sabe realmente como provocar e provocou muito o Aldo, né? Muitos dizem que ele conseguiu até entrar aí no psicológico do Aldo, na cabeça do Aldo, para meio que enfraquecer o Aldo. Foi uma luta psicológica antes da luta física, né? Eu tô falando do Conor McGregor, que hoje, né, a galera sabe aí também o grande atleta que ele é, mas depois de alguns bons resultados lá no UFC, ele teve a chance de lutar contra o Aldo. Ele falou bastante coisa e promoveu a luta de uma forma muito boa, na verdade, chamou bastante atenção, o mundo estava esperando essa luta acontecer, e aconteceu em dezembro de 2015. Infelizmente, o Aldo acabou perdendo a luta em 13 segundos do primeiro round. Todo mundo lembra aí como é que foi, né? O McGregor, como mão pesada que tem, conectou bem o golpe ali, enquanto o Aldo estava tentando avançar, de uma estratégia boa que ele fez, e conseguiu a vitória, tirou o cinturão e a invencibilidade do Aldo lá em dezembro de 2015. Agora um ponto extremamente importante que eu acho que ninguém falou durante esses anos todos, e eu quero dividir aqui com vocês, que isso, além de ser uma opinião sincera minha, 8 anos, depois de 8 anos, mais de 8 anos invicto e 9 defesas de cinturão, era obrigatória a revanche. Era obrigatoriamente que tinha que acontecer essa revanche mas não tinha que nem esperar. Tipo, o Aldo era o cara ali. Por mais polêmico que o McGregor fosse e tudo mais, aliás, que ele é uma revanche que devia ter acontecido imediatamente. Não mostrou que o McGregor era melhor que o José Aldo. Porque foi um golpe que entrou, obviamente, ele venceu a luta, parabéns pra ele, mas não mostrou a superioridade sobre o campeão, que era o José Aldo. Ou seja, isso é uma coisa que eu tenho assim guardada, sabe, pesada no meu coração. Porque era a revanche mais clara, a revanche mais óbvia da história do MMA, não é daquele evento, é da história do MMA. A revanche mais óbvia que devia ter acontecido era essa revanche. McGregor contra o José Aldo. O Aldo, né, como o grande campeão que ele é, o cara duríssimo que ele é, com certeza ele teria aceitado essa revanche, e até deve ter pedido essa revanche, mas não deram atenção, e o interessante é que o evento não falou disso, a mídia não falou disso, nada falou disso, e não tem outra revanche na história do MMA que seja mais clara, que seja mais obrigatória do que essa. Essa é a minha opinião, quero dividir aqui com vocês, obviamente, para acrescentar aqui no nosso vídeo, porque é algo assim que ficou bastante marcado, principalmente, eu acho que todos os fãs de MMA, mas principalmente em mim, como fã do Aldo, fiquei
mexido com isso, porque é uma coisa que, tipo, outros caras tiveram revanche imediata depois de uma carreira muito menos expressiva que a do Aldo, sabe? Então, bom, vamos ficar por aqui, mas era essa a ideia. Então o Aldo perdeu aí o cinturão nessa luta, né, contra o McGregor. Depois ele voltou, se tornou campeão interino também do peso pena. E depois foi transformado em, né, acabou se tornando contra o Frank Edgar. E depois se tornou campeão mesmo do cinturão, Undisputed Champion do cinturão. E aí perdeu o cinturão para o Max Holloway. Teve a defesa de cinturão contra o Max aliás, outra tentativa de tomar esse cinturão de volta, né, contra o Max Holloway, acabou perdendo novamente. E aí emendou assim uma carreira de meio que de altos e baixos, até que em 2019, dezembro de 2019, o Aldo muda de categoria, passa do peso pena para o peso galo. Peso pena, como eu falei, 66 quilos, o peso galo 61.200, 62 a gente considera quilos. E aí o Aldo já lutou nessa estreia em 2019, dezembro de 2019, contra o Marlon Moraes, que também é brasileiro, obviamente, outro brasileiro duríssimo aí. E nessa luta o Aldo acabou perdendo, nessa estreia que ele fez no peso galo, ele acabou perdendo por decisão dividida. Um dos árbitros viu vitória do Aldo e os outros dois viram do Marlon Moraes. E ele deu continuidade ali, lutando no peso galo, até a sua última luta em agosto de 2022 no UFC, onde ele acabou perdendo também a luta por decisão unânime contra o Merab. Deixa eu ver o nome aqui, porque é um nome difícil. Ele acabou perdendo a luta contra o Merab Dvalishvili. É um nome bem difícil. Mas a luta foi em agosto de 2022 e essa luta foi a última luta dele no UFC. Depois disso ele acabou se aposentando. Mas para nossa felicidade, o Aldo está de volta. Está de volta em ação e vai enfrentar agora aí o Martinez no UFC 301. Todo mundo está bastante empolgado para poder ver o Aldo novamente em ação. E uma coisa que eles dividem, tanto o Martinez quanto o Aldo dividem sobre o estilo de luta. É que os dois adoram o chute na perna. Tem um chute duríssimo. O Aldo e o Martinez têm muita potência nos golpes. Todos os golpes que eles atiram é um golpe de muita potência. E o chute na perna não é diferente. Eles atiram com vontade, realmente machuca. Quem não lembra aí da luta do Aldo contra o Uriah Faber, que o Uriah Faber ficou com uma bola roxa na perna. Outro momento sensacional da carreira do Aldo. Então vai ser uma luta muito interessante. Obviamente que a nossa torcida toda tá para o José Aldo. Uma história rica, uma história fenomenal desse grande campeão. Inclusive em 2016 teve um filme que fizeram para o José Aldo. E nesse filme, que se chama Mais Forte que o Mundo, o título do filme é perfeito para definir o Aldo em si. Quando você olha para ele, você consegue ver isso. E você conhece um pouco da história dele, tudo que era lá em Manaus, a vida dele, como era, né? Uma vida pobre, difícil, uma vida complicada, com um pai também que bebia demais. No filme a gente pôde ver isso. Se você ainda não viu o filme, vá assistir, porque é um filme sensacional e que mostra aí a carreira do Aldo, a história do Aldo de uma forma abrangente, muito interessante, e que nos faz admirar ainda mais esse grande campeão que o Aldo é, que para nossa felicidade ainda está em atividade, vai voltar agora da aposentadoria. Então é mais ou menos isso que eu queria deixar aqui para vocês, porque eu tinha que fazer esse vídeo meio que específico pro Aldo, para contar um pouquinho, pelo menos, aí da história dele, porque é uma história rica, especial e por trás que está, né, como base de um grande campeão, que é o nosso José Aldo. Então é isso, espero que vocês acompanhem aí o UFC 301, deixem aí os comentários de vocês,
Se inscrevam no canal, não esqueçam disso, que é importante. E dividam a sua opinião também sobre esse grande campeão aí que é o Jusaldo. Um abraço a todos e vamos que vamos.